Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Que essa seja uma declaração que alcance o trono de Deus, no nome de Jesus Cristo. Que você possa entender, no nome de Jesus, que essa declaração, ela manifesta muitas características do reino em nossas vidas. À medida que nós entendemos que os nossos corações, nossa vida é entregue ao Senhor em adoração, Deus, Ele vai respondendo, Ele reage a essa adoração. O Senhor reage à adoração do seu Filho, amém? E eu quero em nome de Jesus Cristo que isso fique cravado em seu coração. Nós vamos falar um pouco sobre isso nessa noite, em nome de Jesus Cristo, amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo de número 12, segundo escreveu João. Segundo escreve João, no seu capítulo de número 12. Glória a Deus. O nosso Senhor, Ele é perfeito, amém? Sabe, queridos, anteontem na célula, e a palavra do Senhor, ela foi fluindo de uma maneira tão maravilhosa, e algo que ficou muito cravado em meu coração, foi algo que o Senhor me disse em relação da medida do quanto estamos vazios. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 3, se não me engano, a Bíblia fala: bem-aventurado os humildes em espíritos, né? Em espírito, né? S não, tira o S daí que isso aí é heresia. Em espírito. E o que é ser humilde em espírito, né? É ser vazio. O Senhor, Ele tem um desejo de encher os seus filhos. E eu estava mensurando isso, e uma realidade é que quando nós olhamos um copo com água, nós só podemos colocar algo dentro do recipiente se o recipiente estiver vazio. Amém? Então, no nome de Jesus Cristo, quando o Senhor Ele está ensinando em cima do monte, bem-aventurados humildes de espírito ou em espírito, Ele estava desejoso de encontrar pessoas que estivessem vazias, para que Ele pudesse encher. Amém? Eu sei que você está de pé ainda, mas escute isso. Quando a viúva é ordenada pelo profeta para que ela fosse pegar vasilhas vazias nas vizinhanças, com os vizinhos, e que ela deitasse o azeite nas vasilhas, a Bíblia fala, querido, que enquanto tinha vasilhas, o azeite continuou a ser derramado. Só parou de derramar ou de ser derramado azeite quando não havia mais vasilha vazia. Sabe o que eu entendo com isso? Aonde estiver alguém como um recipiente voltado para Deus, vazio de si, o Senhor sempre vai ter azeite para derramar, para encher, para transformar esta vida. O Espírito de Deus só vai parar quando não encontrar lugar para trabalhar. O azeite só vai cessar se nós estivermos cheios de nós mesmos. Então, no nome de Jesus Cristo, que você possa, que pena que o grupo de louvor desceu, senão a gente ia cantar de novo. Que você possa, no nome de Jesus, adorar o Senhor com esse louvor que foi cantado aqui, e de fato se derramar nos pés do Senhor. Amém? Se entregar ao Senhor no nome de Jesus. João capítulo de número 12, versículo de número 3, diz assim: então Maria, tomando um frasco de alabastro, ou de bálsamo, de nardo puro,
de alto preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos, e a casa se encheu com o perfume do bálsamo. Amém? Se assente adorando o Senhor no nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Sabe, querida, a Bíblia vai falar agora sobre um cenário de grandes proporções. Diria, e com toda a liberdade, que o cenário em que nós acabamos de ler é um cenário que iria romper a história e perdurar durante a história. A Bíblia conta, querido, que agora em Betânia se faz um jantar. É dado em homenagem talvez a Jesus. A Bíblia não fala que se era em homenagem ou não, mas eu quero pensar que alguém intentou no seu coração em preparar um jantar para Jesus e chama Jesus para dentro da sua casa. A Bíblia conta, querido, que essa casa era a casa de Lázaro. De Lázaro? Era a casa de Lázaro? Sim ou não? Sim ou não? Vem comigo. Existe uma pequena confusão, porque toda vez que nós lemos esse texto, por causa da palavra Betânia, a gente pensa que Jesus está sentado na casa de Lázaro, comendo um jantar que a família de Lázaro está dando. Mas a Bíblia fala que Jesus está na casa de Simão o leproso. E na casa de Simão o leproso, nesse jantar, aonde alguns pesquisadores afirmam que o próprio Simão, curado pelo Cristo, intenta em seu coração em oferecer um jantar, uma ceia, convida a Jesus e os seus discípulos, e assim se dá o cenário em que Jesus está na mesa, na casa de Simão leproso, e na mesa havia um homem chamado Lázaro. Lázaro que Cristo havia ressuscitado. Eu já quero começar por aqui. Quando nós falamos sobre a casa de Simão, o leproso, nós encontramos e entendemos que a casa de Simão, o leproso, carregava um estigma. E qual era o estigma? O estigma? Todo mundo que talvez conhecesse Simão, ou vivera próximo a esta casa, quando ia comentar sobre este homem, ou quando ia dar informações da sua casa, só reconhecia. E a Bíblia é bem categórica em dizer, porque todos os evangelhos vai falar a mesma coisa. Só conhecia, por causa que na casa havia um leproso morando. Só que a tradição judaica nunca iria permitir, nunca iria possibilitar que aqueles que ali estavam se assentassem na mesma mesa de um leproso, ou de alguém que ainda carregava a lepra. O que ninguém sabia é que à medida que esse jantar se dá, aquela casa iria ser transformada de a casa de Simão o leproso para a casa onde Jesus iria ser ungido. A Bíblia vai falar, querido, que durante o jantar, Marta servia, Lázaro estava sentado na mesa, e Maria se aproxima com um vaso de alabastro. Um vaso pequeno, muito parecido com mármore, branco ou esbranquiçado. E dentre a sua característica está uma que muito é interessante. Ele era translúcido. E o que é um objeto translúcido? Você já teve aquele box na sua casa jateado?
Já viu aqueles boxes jateados de vidro? Alguém passa uma máquina com areia ou pedrisco, fininho de areia, para deixar o vidro todo fosco, mas ainda branco ou esbranquiçado. Ele impede que você consiga ver através dele, mas ele não consegue manter a luz atrás dele. Então o vaso de alabastro era feito de um material em que a luz passava por ele. Pegou? Não pegou? Então vou repetir. O vaso de alabastro era feito de um material que não retinha a luz. O vaso de alabastro era feito por um material que não egoístamente segurava a luz consigo, mas ele permitia que a luz atravessasse ele. Tem semelhança? Tem semelhança? A nossa vida precisa ser feita do mesmo material. A luz não pode ser presa dentro de nós. Olhe para o seu irmão e diga assim: você precisa deixar a luz passar por você. Você precisa permitir que aquilo que você encontrou seja reproduzido para alguém. Você não pode ser o último a ter, a viver e a compartilhar de uma experiência com o Senhor. Você tem a obrigação de permitir que esta experiência transpasse você e alcance as pessoas. E o vaso de alabastro que Maria pega, ele tinha o seu gargalo um pouco mais longo para reter e ser selado, para reter o fluido lá dentro. E tem uma coisa legal, que quando Maria, ela se aproxima de Cristo, ela quebra. E ela quebra o gargalo. Quanto já viu aquela ampola de medicação? De vidro, você vai aqui. Não é isso? É a mesma coisa. Maria vem, e tanto tempo guardado aquele vaso, ela vai e quebra o seu gargalo. Quando Maria quebra o gargalo e começa a derramar em Cristo, a Bíblia vai falar, querido, que o perfume que o bálsamo exalava tomou toda a casa. Sabe, querido, quando a nossa adoração ela é manifesta, quando a nossa adoração ela é verdadeira, quando a nossa adoração ela é pura, a primeira coisa que acontece é que ela domina todo o ambiente. Quando nossa adoração ela é entregue ao Senhor, ela consegue contagiar quem está no mesmo ambiente de adoração. Sabe o que eu entendo com isso? O que nós precisamos fazer de verdadeiro na presença do Senhor não pode ser algo sempre pessoal. Precisa ser algo que também contagie o ambiente em que eu estou inserido. Eu estou falando de uma adoração que não pode ser uma adoração interior, mas uma adoração que é entregue ao Senhor. Ela precisa ser uma adoração exterior, para também contagiar quem está ao teu redor. Alguém disse que para que uma adoração verdadeira seja manifesta, algo de muito precioso precisa ser quebrado. Então algo que nós temos
de muito precioso, nós quebramos a presença do Senhor, e à medida que nós o fazemos desse jeito, o ambiente é dominado, o ambiente em que nós estamos inseridos. Então, por vezes, as coisas que mais prezamos precisam ser quebradas para liberar a fragrância de adorador diante de Deus. Por vezes, nós precisamos identificar isso. E à medida que isso acontece, querido, à medida que nós permitimos que essa adoração, ela aconteça do lado exterior, perceba uma coisa. A Bíblia vai falar, querido, que uma adoração verdadeira, uma atitude pura, sempre vai deixar exposto as piores características. A Bíblia conta que quando Maria quebra o vaso e derrama em Cristo, Mateus e Marcos não dá chance para ninguém. Ele diz que os discípulos ficaram atordoados. João é mais bonzinho, ele diz assim que Judas ficou enfurecido. Mas eu vou no todo, no geral, que quando aquela mulher, ela manifesta esse ato de adoração diante do Senhor, esse ato externo de entrega, esse ato de legitimidade diante do Senhor, ela expôs as piores características do ambiente. E perceba que essas características, ela não manifestou em pessoas estranhas, mas pessoas conhecidas, pessoas de perto. Pastor, você está falando para mim que quando eu adorar verdadeiramente, pessoas vão começar a me caluniar, em pessoas que eu conheço? Não, esquece essa parada aí de caluniar, irmão. Eu estou falando que uma adoração verdadeira, ela vai expor a nossa verdadeira natureza. E quer saber de uma nova? Quando nós adoramos verdadeiramente ao Senhor, até a nossa natureza é exposta. Até o que de fato sentimos, o que de fato intentamos, o que de fato nós acreditamos, é exposto. Sabe por quê? Porque se de verdade nós somos apresentados, não só como a atitude de Maria, mas como vaso quebrado, nossa vida, ao ser entregue em adoração, ela passa a ser translúcida, e não há como esconder nada do Senhor. Sabe o que eu tenho percebido nesses dias? É que o Senhor tem uma manifestação de poder para nós. E não é algo exclusivo da igreja viva, é algo exclusivo da igreja desse tempo. Deus tem uma manifestação de poder para a igreja, uma manifestação de resgate de autoridade. Só que sabe o que eu aprendo? À medida que nós nos entregamos em adoração verdadeira, nós concluímos dentro de nós que nós só participaremos desse poder quando de fato entendermos a nossa natureza. A Bíblia vai falar, querido, no livro de Atos, capítulo de número 4, que agora os discípulos, depois que Jesus, ele é morto na cruz do Calvário, ele ressuscita ao terceiro dia, ele aparece aos 40 dias, depois dos 40 dias, a Bíblia vai falar em Atos capítulo número 2, que aquilo que o Senhor tinha falado é derramado no meio dos seus, todos eles são cheios do Espírito Santo do Senhor. A Bíblia fala que os discípulos começam então a pregar em Jerusalém e na redondeza. E a Bíblia conta que em determinado período, agora alguém é curado.
E isso incomoda o Sinédrio, ao ponto de mandar prender os seus discípulos. E eles ficam presos de um dia para o outro. Só que a Bíblia conta, no livro de Atos, capítulo número 4, que eles não podiam condenar os discípulos por coisa alguma, porque não havia nenhum crime cometido. Só que os discípulos foram dispensados com ameaças. E o que aconteceu é que depois do cárcere, eles rebeldemente voltaram a pregar? Não. A Bíblia fala que depois do cárcere, quando eles saíram de lá, eles foram se ajuntar em um só lugar. Para quê? Para orar. Porque eles entenderam que a partir da prisão, a partir de uma adoração verdadeira, a partir de uma experiência com o Senhor, algo dentro deles foi revelado. Que eles precisavam de intérpretes. Que eles precisavam ter mais autoridade. Então eles começam a orar. Senhor, estamos sendo perseguidos. Senhor, estamos sendo acometidos de palavras pesadas. E a Bíblia diz, querido, que eles começam a clamar por autoridade. Nos permita ministrar com intérpretes. Nos permita ministrar com grande autoridade. E quando eles ainda estão orando, a Bíblia fala que toda a casa começa a tremer. Sabe o que eu entendo, querido? Que à medida que nós adoramos ao Senhor e buscamos o Senhor em oração, o Senhor reage à nossa adoração, e à nossa adoração sincera diante dele. Quanto mais nós nos ajuntamos para orar, para clamar ao Senhor, para adorar ao Senhor, mais o Senhor responde com manifestações de graça para as nossas vidas. O vaso é quebrado, o perfume é derramado, invade todo o ambiente. Os discípulos ficam atônitos. Só que a Bíblia vai falar, querido, que Jesus declara que a atitude de Maria perduraria ou insistiria em continuar por muito tempo. E para ser mais direto, toda vez que o evangelho fosse pregado, a atitude de Maria iria ser lembrada. Sabe o que eu entendo, querido? A nossa adoração intencional, ela vai deixar uma marca. Eu quero chamar a sua atenção para isso aqui. Se a nossa adoração não tem o intuito de deixar uma marca para expor o reino de Deus, nós estamos perdendo tempo. Se a adoração, se a entrega em que temos tido diante de Deus não é para mover o ambiente em que estamos inseridos, então estamos perdendo tempo. São 20 anos ministrando o evangelho, e 20 anos eu venho repetindo a mesma coisa. Toda manifestação de poder e de graça tem que ter um propósito. Olhe para o seu irmão e diga assim: Cristo se manifesta com um propósito de alcançar o ambiente em que você está. Eu quero poder, eu quero ser movido, eu quero experiência, eu quero me arrepiar, eu quero sentir esta movimentação. Que bom que você quer tudo isso. Mas isso tudo tem um porquê, tem um para quê e tem um alvo. Tudo isso precisa mover o ambiente
em que nós estamos inseridos. A nossa adoração e a manifestação do Senhor, revelando a nossa verdadeira natureza, precisa trazer com grande força uma intencionalidade na onde estamos inseridos. Posso te falar uma coisa? Se nós não formos relevantes no bairro em que nós estamos falhando como igreja. Se nós não formos relevantes no ambiente em que estamos inseridos, estamos falhando como filho. Sabe o que Deus está me dizendo? Que estamos vivendo momentos em que seremos chamados a atenção para Deus, para que possamos entender quais são as intenções de Deus de nos movimentar nele. Oh, Senhor. A nossa adoração, o nível da nossa adoração, o quanto estamos vazios e permissivos à entrega que Ele tem para fazer em nossas vidas, vai determinar o quanto ou como eu marco o lugar em que eu estou. Um filho de Deus que não faz a diferença dentro do trabalho em que ele está, dentro do ambiente em que ele está inserido, dentro do lugar em que ele se move, não pode dizer que está vazio. Porque alguém vazio, ao ser cheio diante de Deus, a sua entrega influencia o ambiente em que ele está. A sua entrega vai influenciar e vai revelar as piores características das pessoas do ambiente. Talvez essa não seja uma palavra que você queira ouvir, mas é uma palavra em que revela ela por si. Entenda isso. Quando o evangelho é anunciado, ele não precisa, ele não tem a intenção, ele não vai ser anunciado de qualquer forma. Toda vez que o evangelho ele é mencionado, ensinado, ministrado, será para confrontar a realidade da nossa natureza em Deus. Maria vem com o seu vaso de alabastro, guardado há muito tempo, em que ela esperava uma oportunidade, e ela entendeu que a oportunidade, ou que aquilo que ela carregava como dote ou não, era o momento certo de ser usado. E a Bíblia fala que ela entrega tudo o que ela carregava, o que ela tinha. Sabe, queridos, o nível da experiência em que eu vou viver tem a ver com o quanto do sonho de Deus eu estou vivendo. Eu estou na correria, eu estou para lá e para cá, eu estou muito ocupado. Mas essa correria é em cima de uma palavra liberada, ou é uma vontade ou um desejo seu? O quanto eu estou vazio de mim mesmo, para que o Senhor possa encher dele. Que ele cresça e que ele cresça e que eu de mim
alguém até que completa: que ele cresça, que ele apareça e que eu diminua e suma. Então presta atenção. Se nós de fato queremos viver uma experiência de poder e movimentação espiritual em Deus, se de fato queremos ser movidos por aquilo que o reino de Deus tem exposto para nós, nós precisaremos nos esvaziar cada vez mais de nosso eu, de nosso ego, de nossas vontades, de nossos desejos. Tem que ser assim. Toda vez que o ser humano quer anunciar Cristo sem diminuir ou sem desaparecer, ele faz ou ele cria uma heresia. Toda vez que o ser humano quer fazer com que o reino de Deus é anunciado, mas ainda ele deixa que suas características ainda perdurem, ele cria uma abominação diante de Deus. É por isso que a gente vê tanta brincadeira por aí. Mas sabe o que eu entendo? Que a voz que ecoa um chamado a essa igreja para a movimentação espiritual é a mesma que diz: o que eu vou dar precisa ter pessoas vazias, precisa ter pessoas dispostas. O que eu vou fazer, o que eu quero fazer, onde eu quero vos levar, o que eu quero que você alcance, precisa ter exposição, precisa ter entrega, precisa abrir mão de muita coisa. Oh, Nayala Sorocondre Labarabaga. Ai, meu Deus. Ei, Jesus. O que você tem ainda dentro de você? Oh, meu Pai, que talvez precise ser entregue nos pés do Senhor. Eu não sei se o Alessandro que canta um louvor, mas assim, não queremos se aproximar de Ti pelas Suas mãos. Nós queremos nos aproximar de Ti pelos Seus pés. Não é por aquilo que o Senhor pode nos dar. Nós queremos nos aproximar de Ti pelos Seus pés, porque queremos cada vez mais nos dobrar a Ti. Entende isso? Não é adorando ao Senhor, não é se entregando ao Senhor que a sua vida vai melhorar. Não tenha ideia de que você adora ao Senhor para que a tua vida melhore. Tenha a ideia de que você adora ao Senhor porque Ele é o único e suficiente que tem e pode nos movimentar. Entenda isso. Nunca foi sobre o que Ele pode dar. A hora já foi. Nunca foi sobre o que Ele pode dar. Nunca foi sobre o que Ele pode fazer na sua casa, ou mudar no teu físico, ou no teu material. Nunca foi sobre isso. Oh, meu Deus. Sempre foi por quem Ele é. Ei, sempre foi por quem Ele é. Por quem Ele é. Por quem Ele pode ser e pode fazer. Não. É por quem Ele é. Quem Ele é? O meu Criador, o meu Pai, o meu Senhor, o que detém em suas mãos o meu destino, o que detém em suas mãos aquilo que Ele bem entender em fazer comigo. Sempre foi sobre Ele,
sempre foi e sempre vai ser sobre ele. Já vou encerrar. A Bíblia diz assim: porque dele, por ele e para. Porque dele. Porque dele? É simples. Em Gênesis capítulo número 1, quando o Senhor está criando todas as coisas, diz: Bereshit bara Elohim Adonai. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a Bíblia vai falar em Provérbios que o próprio Cristo, o arquiteto, estava lá. Ele era o Haja. Então por que dele? Porque ele foi quem criou a partir da liberação do Pai. Então quando o Senhor Deus Pai dizia: haja luz, Jesus, que era o Haja, construía todas as coisas. Porque dele. Deus Pai precisava salvar a humanidade? Não. Mas por ele, através dele, ele vem. E ele vem, e ele não vem cheio da sua deidade. Ele vem como homem. Ele vem como vazio da sua deidade. Ele vem como homem, para sentir o que nós sentimos, para viver o que a gente vive, para sangrar como nós sangramos, para padecer dores. Ele veio, ele anunciou, ele sofreu, ele morreu, ele ressuscitou, e ele anunciou que para ele vai voltar todas as coisas. Então nunca foi sobre o carro que eu dirijo, nunca foi sobre o sapato que eu calço, nunca foi sobre a roupa que eu tenho. Sempre foi sobre alcançar um lugar no seu propósito, que é a eternidade. Fica de pé comigo. Oh, nunca foi sobre nós, mas ele decidiu escolher eu e você para fazer como vaso de alabastro translúcido. Ele decidiu colocar em nós, passar através de nós a sua luz. Sabe o que é interessante? A Bíblia fala que os anjos desejaram fazer esta obra, mas o Senhor decidiu que eu e você seríamos a quem faria. Então nunca foi sobre nós. Sabe quando alguém é alcançado? Quando alguém se dispõe a alcançá-lo para Cristo. Eu quero que você tenha isso em mente, em nome de Jesus Cristo. Sabe de uma coisa, querido? Se você ainda não alcançou este lugar, se você ainda não se derramou diante do Senhor, eu quero te convidar a fazer isso. Isso não significa que você vai conseguir fazer isso de uma maneira rápida agora, só por esse momento. Mas significa que você vai se